Samira, muito bem-vinda ao quadro Mosaico, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto que neste momento está em todas as famílias, as doenças respiratórias. Bem-vindo ao nosso quadro. Boa tarde, muito obrigada. Então, de extrema importância neste momento do ano falarmos sobre as principais síndromes gripais, as síndromes respiratórias, né? Estamos enfrentando o início do frio. Então, os dias mais gelados ainda não chegaram, mas junto com eles chegam também as infecções respiratórias. E nós precisamos fazer um alerta a toda a nossa população, sobretudo a população de Pato Branco. Quais os cuidados, doutora? Então, aqueles cuidados básicos que a gente não pode deixar de falar. Então, se estiver com gripe, com qualquer sintoma respiratório, evitar locais fechados, evitar sair muito de casa, evitar o contato com pessoas, principalmente dos grupos de risco, como crianças, pessoas acamadas, idosos, gestantes, pessoas que estão com a imunidade comprometida, como aquelas pessoas que estão fazendo tratamento para câncer, por exemplo. Além disso, ao tossir e espirrar, cobrir a mão, a boca, o nariz com a mão, né? E lavar muito as mãos, a higiene é muito importante também. Importante prestar atenção nisso e se você estiver com algum sintoma também usar a máscara também é recomendado? Sim, o uso da máscara e do álcool 70 nas mãos principalmente também fazem muita diferença. E como eu falei e reforço, é importante que evitem, né, locais muito lotados. Muito fechados, né? Isso. E hoje em dia, o que a senhora tem percebido, né, nos hospitais, nos consultórios, né, nas unidades de saúde, uma superlotação? Sim, nós estamos enfrentando uma superlotação em todos os pontos de atenção da rede. Então, UPA, pronto atendimentos, unidades básicas de saúde, hospitais, UTIs. E isso se deve basicamente a quê, né? Então, esta época do ano é comum os casos de infecções respiratórias aumentarem, mas, além disso, os casos de acidentes, traumas e outros problemas de saúde, como problemas de coração e outras complicações, continuam acontecendo. Sim. Então, as infecções respiratórias são um plus que vem para sobrecarregar a rede. E nós precisamos incentivar o quê? Medidas de prevenção e vacinação, para que esse número não aumente e as equipes de saúde consigam dar conta da demanda. As unidades de saúde têm a vacina disponível em horários também que facilitam, né? Eles facilitam para a população se vacinar. É importante a gente lembrar. Sim, com certeza. Aqui em Pato Branco, a vacina está disponível em todas as unidades de saúde, em todas as unidades básicas. O horário de vacinação durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 11 horas e da 1 às 4h30 da tarde. E na sala de vacina central, em frente à policlínica, ali, o Hospital do Câncer, a sala de vacina central funciona das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, sem fechar para o almoço. Então, é importante, a vacina está liberada para toda a população, né, com idade superior a 6 meses de idade. Importante que todos levem a sua carteirinha de vacinação para que seja registrado e façam a vacina. Então, nós precisamos conscientizar a população sobre a vacinação. Esse ano nós tivemos um aumento expressivo de óbitos de crianças, né, por síndromes respiratórias, e isso é um sinal de alarme. Então, nós precisamos mais do que nunca falar sobre as medidas de prevenção, aqueles cuidados básicos que já comentamos, e a vacinação. Dessas síndromes, né, nas crianças, a gente ouve aí essa preocupação das mães com a bronquiolite. O que desenvolve e o que é preciso a mãe prestar atenção? Então, a bronquiolite geralmente é causada pelo vírus sincicial respiratório, né, que também é um vírus comum de circulação nesta época do ano e que não é uma gripezinha qualquer. A criança, principalmente, tende a agravar o quadro, ter um agravamento muito mais rápido. Então, as mães precisam se preocupar em caso de aparecimento de sinais de alarme, como febre alta que não controla, aquele quadro mais arrastado, que não melhora com os sintomáticos, a criança que tem dificuldade para respirar, falta de ar e esforço respiratório. A própria tiragem costal é muito importante, o batimento de asa de nariz, aquele sinal que a criança realmente está sofrendo para respirar. A gemência, o mal-estar, a queda do estado geral. Então, tudo isso, né, faz parte do quadro e precisa ser observado com bastante atenção. Tratado pode retornar? Retornar não, mas pegar novamente. Então, não significa que teve bronquiolite uma vez que vai ficar imune para a vida toda. Certo. Depende muito de cada organismo. Mas é importante a gente falar que todas essas infecções respiratórias, principalmente a bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório, podem ter muitas complicações, podem causar uma pneumonia ou uma síndrome respiratória aguda grave e ter uma consequência muito mais séria para as crianças e para a população, principalmente dos grupos de risco. Olha só, é importante prestar atenção mesmo, né? Até mesmo a gente, né, tá lá com uma gripe, talvez passou de uma semana, ainda não está bem, é bom que procure uma orientação médica. Com certeza, os quadros virais tendem
a ser autolimitados, mas aquele quadro arrastado que já tomou sintomático, tomou aquele chazinho, não melhorou, precisa ser avaliado. Não é normal ficar com gripe por muito tempo. Então, se a pessoa não está melhorando, é importante que procure o serviço de saúde, que seja avaliado, faça o tratamento adequado e diminua o risco de complicações. Com certeza. E a gente está aí chegando, né, perto do período mais frio do ano, a casa sempre muito fechada, muitas vezes também não é bom, né? Não, com certeza. É só deixar os ambientes mais abertos, mais ventilados, arejados, é importante também para que a circulação seja melhor. Com toda certeza, né? Então sempre levar um casaco a mais no braço, né, ou no carro também não faz nada de mal, né? Porque pega aquele vento frio também vai prejudicar, né? Sim. Vai ajudar a ficar mais afônico ainda. Sim, então junto com esses vírus respiratórios, como eu falei, vem todas as outras complicações. Então por isso precisamos estar bem alertas. E a vacinação, né? Mais uma vez que a gente reforça que é importante, né? Que cada um preste atenção na sua idade. As crianças não vão sozinhas também para vacina. É importante que os pais tomem cuidado também com a carteirinha, né? Sim. Então, com esse aumento, né, do número de crianças, sobretudo com complicações respiratórias, nós fizemos aqui uma chamada muito especial para que levem as crianças para tomar a vacina. Então, eu reforço aqui o horário da vacinação, é importante a gente falar. Então, de segunda a sexta-feira, em todas as unidades básicas de saúde, das 8 às 11 da manhã e da 1 às 4h30 da tarde. E na sala de vacina central, em frente ao Hospital do Câncer, ao Instituto Policlínica, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde, sem fechar para o almoço. Tá certo. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui no quadro Mosaico, tá? Importante a gente chamar a atenção da sociedade sempre, né? Porque saúde a gente sabe e também deixar um pouco essas filas de lado lá nas unidades de saúde, né? Porque não é só a gripe, não são só os síndromes virais, mas todas as outras complicações. Então, é importante a gente prestar atenção na saúde mesmo, né, doutora? Com certeza, eu estou à disposição e faço mais um alerta aqui. A vacina não causa gripe, então toda vacina pode sim ter alguma reação vacinal, mas geralmente são sintomas muito leves e isso não contraindica a vacinação. Tomei a vacina, tive aquela reação, aquela gripe, foi a vacina. Então, olha só, é bom prestar atenção nisso, Com certeza. Obrigada mesmo, tá? Obrigada. No próximo sábado a gente volta então com mais um Mosaico, com mais um assunto para vocês por aqui. Até lá.